O cinema é uma das invenções mais transformadoras da humanidade. Mais do que entretenimento, ele se tornou uma poderosa ferramenta cultural, social e tecnológica, capaz de registrar, refletir e influenciar a história da sociedade. Desde seu surgimento no final do século XIX, com os irmãos Lumière projetando as primeiras imagens em movimento, até as produções digitais e imersivas da atualidade, o cinema percorreu uma trajetória extraordinária, revelando a capacidade humana de contar histórias e emocionar o mundo. No início, o cinema era visto apenas como curiosidade científica. As primeiras exibições, como A Chegada do Trem à Estação, 1895, em Paris, deixaram o público fascinado e até assustado, pois muitos acreditavam que a locomotiva saísse da tela. Porém, aquele simples experimento representou muito mais: o nascimento de uma nova linguagem artística. A fotografia já capturava instantes, mas o cinema trouxe a vida em movimento, permitindo que momentos cotidianos fossem eternizados e transformados em narrativas poderosas. Nos primeiros anos do século XX, o cinema mudo dominava. Diretores como Charlie Chaplin, com seus filmes O Garoto, 1921, e Tempos Modernos, 1936, mostraram que a comédia e a crítica social podiam caminhar juntas, emocionando públicos de diferentes culturas sem uma única palavra. D.W. Griffith, com O Nascimento de uma Nação, 1915, apesar de controverso, inovou na técnica de montagem, mostrando que o cinema poderia contar histórias complexas, com planos diferentes, ângulos variados e narrativas entrelaçadas. A chegada do som revolucionou o cinema na década de 1920. O Cantor de Jazz, 1927, marcou o início dessa era, abrindo caminho para uma narrativa mais rica e expressiva. A voz dos atores, combinada à música, trouxe novas possibilidades dramáticas. Filmes musicais como Cantando na Chuva, 1952, consolidaram essa evolução, encantando espectadores e demonstrando o poder da combinação de imagem e som. A introdução da cor na década de 1930 e 1940 transformou ainda mais a experiência cinematográfica. Filmes como O Mágico de Oz, 1939, e O Vento Levou, 1939, demonstraram que cores podiam transmitir emoções, definir atmosferas e construir universos imaginativos que permanecem icônicos até hoje. Diretores como David Lean e Vincente Minnelli exploraram essa técnica, ampliando a capacidade do cinema de envolver o público. O pós-guerra trouxe movimentos cinematográficos inovadores. O neorrealismo italiano, com filmes como Ladrões de Bicicleta, 1948, de Vittorio De Sica, retratou a vida das pessoas comuns, usando locações reais e atores não profissionais, criando uma conexão intensa com o público. Na França, a Nouvelle Vague, com diretores como Jean-Luc Godard e François Truffaut, que produziram Acossado, 1960, e Os Incompreendidos, 1959, desafiou as convenções narrativas e técnicas, revolucionando a linguagem cinematográfica. Nos Estados Unidos, o período clássico de Hollywood nos anos 50 e 60 produziu filmes memoráveis como A Um Passo da Eternidade, 1953, e Ben-Hur, 1959, marcando a era das grandes produções épicas com enredos dramáticos, trilhas sonoras emocionantes e cenários grandiosos. Ao mesmo tempo, diretores como Alfred Hitchcock, com Psicose, 1960, inovaram no suspense e no terror psicológico, mostrando que o cinema podia provocar emoções intensas e explorar a mente humana. A década de 70 trouxe um cinema mais ousado e crítico. Filmes como O Poderoso Chefão, 1972, de Francis Ford Coppola, redefiniram o gênero de máfia, combinando narrativa complexa com personagens profundos. Taxi Driver, 1976, de Martin Scorsese, explorou alienação e violência urbana, refletindo tensões sociais e políticas. No mesmo período, Steven Spielberg e George Lucas iniciaram uma revolução tecnológica com Tubarão,
1975, e Star Wars, 1977, mostrando que efeitos visuais podiam criar mundos inteiros e experiências cinematográficas inéditas. O impacto do cinema sobre a sociedade é inegável. Ele educa, inspira, denuncia injustiças e gera reflexão. Filmes como A Lista de Schindler, 1993, de Steven Spielberg, recontaram momentos históricos dolorosos, promovendo memória e empatia. Obras como Uma Verdade Inconveniente, 2006, de Davis Guggenheim, trouxeram à tona debates ambientais globais, demonstrando que o cinema pode ser agente de conscientização e mudança social. Além de sua função artística e social, o cinema impulsionou a tecnologia. A busca por câmeras melhores, efeitos especiais mais sofisticados e sonorização perfeita acelerou o desenvolvimento da computação gráfica, da realidade virtual, da inteligência artificial e da engenharia de som. Filmes como Jurassic Park, 1993, e Matrix, 1999, não apenas redefiniram os efeitos visuais, mas influenciaram outras áreas, da medicina à educação, mostrando como a sétima arte pode ser um verdadeiro laboratório de inovação. O cinema também aproximou culturas, ampliou o acesso à informação e proporcionou oportunidades econômicas. Ele gera empregos em roteiros, direção, produção, efeitos visuais, som, marketing e distribuição, movimentando bilhões de dólares em escala global. Filmes internacionais como Cidadão Kane, 1941, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, 2001, e Parasita, 2019, mostram que narrativas poderosas transcendem fronteiras, levando mensagens e emoções a públicos de todas as partes do mundo. No entanto, o cinema exige atenção crítica. A difusão de estereótipos, a manipulação ideológica e o consumo excessivo de conteúdos superficiais podem distorcer percepções. Especialistas alertam para a importância de distinguir entre entretenimento, reflexão e manipulação, garantindo que o cinema continue a ser uma ferramenta de crescimento e não apenas de distração. Olhando para o futuro, a experiência cinematográfica tende a se tornar ainda mais interativa. A realidade virtual, a realidade aumentada, projeções holográficas e narrativas personalizadas prometem transformar o espectador de observador a participante ativo. Imagine poder escolher o desfecho de uma história, interagir com personagens ou caminhar dentro de mundos criados digitalmente. Essa evolução reforça o cinema como uma ponte entre arte, tecnologia e experiência humana. Em conclusão, o cinema não é apenas entretenimento. Ele é memória, espelho e guia da humanidade. Desde os primeiros segundos de imagens projetadas até os complexos universos digitais modernos, o cinema mostrou que contar histórias é talvez o ato mais humano que existe. Se usado com responsabilidade, continuará sendo uma das maiores forças de conexão, aprendizado e transformação, inspirando novas gerações e mostrando que o cinema não apenas reflete o mundo, mas nos revela quem somos e quem podemos ser.